relação a esse tema de hoje, menos trabalho e mais resultados. Se vocês já tiverem alguma visão do que vocês pretendem, do que vocês querem para a aula de hoje, além de sossego, paz e lucratividade, me falem aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudá-los e saber também o que é que vocês esperam, como é que eu posso ajudá-los. Eu vou botar meu óculos, porque fica melhor de ler o chat, porque a idade chegou para todos, não é mesmo? Boa noite, queridos. Me confirmem se está bom a visualização para vocês. Está ok? Recebi um legalzinho aqui, não sei nem como faz isso, mas gostei. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês os 5 passos para que vocês possam produzir mais em menos tempo e dobrar os seus resultados e lucros, certo? Para quem não me conhece, eu vejo alguns rostinhos aqui que não são habituais, que não estão geralmente comigo nas lives, nos cursos que eu dou. Peraí, tá meio cortando minha cabeça, né? Um momentinho. Vou fazer assim, só para ajustar aqui a câmera. Oi! Oi! Boa noite! E aí, quando a gente fala em mais trabalho, menos resultados, existem 2 vertentes que podem ser consideradas, que uma é aquela pessoa que diz que é quase impossível, não tem condições, porque realmente não consigo, não sei nem para onde iria se eu quisesse isso. E a outra é a pessoa que tem a consciência de onde precisa ser melhorado. Hoje eu vou trazer para vocês essa consciência para que vocês saiam da posição de que, não tem como e vou me contentar com a vida mais ou menos, e vão para o lado das pessoas que realmente acreditam que é possível e fazem ser possível. Eu sempre comento que chega um ponto da vida que a gente não vai mais ver se vai dar certo algum projeto, algum plano, principalmente quem for 30 mais vai me entender bem. Acho que quase todo mundo aqui é 30 mais, né? Se não for todo mundo. Se alguém for menor de 30, avisa aqui no chat. Mas depois dos 30, eu acho que a gente não tem mais essa margem e nem porquê ficar vendo se vai dar certo algo. A gente ou faz dar certo ou muda o plano. Não existe esse meio termo de, pode ser que vou experimentar isso aqui só para testar, digamos assim. O ideal é que a gente tenha realmente objetivos, metas, e se não for aquilo que a gente quer para a nossa vida, a gente muda o plano, mas não fica vendo se vai dar certo. Porque quando a gente diz que se eu encontro uma pessoa e eu digo que, estou com saudades de você, também, vamos marcar alguma coisa, beleza, vamos ver se dá certo. A gente sabe que não vai dar certo, né? A gente sabe que ninguém vai marcar, ninguém vai ligar um para o outro para, de fato, combinar e fazer dar certo. Mas a partir do momento que a gente diz que vamos fazer dar certo, é diferente. Vamos marcar o dia, a hora, local, onde, como, e a gente vai fazer acontecer esse encontro, né? Então, com o trabalho é da mesma forma, com nossos resultados, sejam eles pessoais ou profissionais, é a mesma forma. Se a gente diz que vai ver se dá certo, a chance de dar certo é quase mínima. Mas a partir do momento que a gente se determina a fazer dar certo, é que o jogo muda. Para quem não me conhece muito bem, eu sou especialista em aumento de produtividade e faturamento de projetos e negócios. Sou arquiteta, engenheira civil, gerente de projetos. E aí eu brinco que eu unia leveza, criatividade e suavidade da arquitetura com a complexidade e a força da engenharia. E aí, nesses 2, é onde eu faço os projetos darem certo. Então, eu busco soluções criativas para iluminar os lares, que é a vida pessoal, né? E os negócios e caminhos das pessoas que estão ali querendo ir além, querendo algo a mais na sua vida e não sabe como.
E eu só consigo isso através da gestão de projetos, que foi algo que eu estudei a fundo, me aprofundei bastante e hoje eu consigo aplicar em várias empresas e com vários clientes de pessoa física também. E aí, na metodologia que eu desenvolvi, a gente tem resultados comprovados de 508% de aumento da produtividade e faturamento da empresa em 6 meses de aplicação. Então, não é algo que a gente vai ver se dá certo. A gente já viu que dá certo, basta vocês aplicarem, vocês, de fato, levarem a sério, terem comprometimento de levar a sério a aplicação da metodologia, que aí não tem erro. Você consegue, sim, resultados expressivos a partir do momento que você decide que vai fazer dar certo. E a missão da MAS, que é a metodologia ágil sistêmica, que é a minha empresa que hoje eu toco, é transformar negócios comuns em extraordinários através de uma gestão prática e descomplicada. Quando se falava em gestão, eu não sou naturalmente uma pessoa organizada que faz uma boa gestão, pelo contrário, por eu ter déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, no começo da minha vida profissional e até durante toda a minha vida escolar, eu era quase que a negação. Eu não conseguia dar conta do que precisava dar conta, eu não conseguia fazer o que precisava ser feito, muitas vezes porque me distraía, porque procrastinava, porque não sabia o caminho para seguir. E, para mim, gerenciar tudo que tinha, todas as demandas, se eu tinha uma aula de balé, eu já me distraía o resto do dia, porque eu ficava pensando na aula de balé, ao invés de estar pensando na aula da escola que eu estava. Então, fazer essa gestão do que precisa ser feito agora, de qual o foco necessário para o momento, para mim sempre foi muito difícil. E a partir do momento que eu aprendi onde era que eu estava errando e como eu poderia melhorar, é que eu consegui, de fato, ter resultados expressivos na minha vida. E eu quero que vocês tenham resultados expressivos na vida de vocês também. A forma como você gerencia o seu tempo e otimiza os processos determinam diretamente a vida e os resultados que você tem hoje em todas as áreas. Então, eu foco muito hoje em trazer para o profissional, para as empresas, a minha metodologia, mas ela pode ser claramente e facilmente aplicada nas diversas áreas da vida. Na área pessoal, sempre acaba misturando um pouco, porque não tem como falar de Mariana, de Catarina, de Maria Luísa, sem falar da vida pessoal dela, sem falar se ela tem um filho, se ela precisa dar conta disso ou daquilo. Não tem como a gente separar 100% o CPF do CNPJ, certo? Então, a forma como você vai gerenciar o seu tempo e otimizar os seus processos é que vai dizer os resultados que você tem. Se você gerencia o seu tempo de forma que você não tem tempo para cuidar da saúde, os seus resultados na saúde vão ter ali uma consequência. Se você não gerencia o seu tempo de forma que você consegue dedicar ao crescimento da sua empresa, se você tem uma empresa, a sua empresa vai ter uma consequência disso, certo? Se você foca só no operacional e não foca na gestão da sua empresa, isso vai ter uma consequência, né? Então, a partir do momento que a gente aprende a otimizar os processos, que a gente aprende a gerenciar o nosso tempo, é que os nossos resultados serão positivos ou não. Então, para onde está indo o nosso tempo, é também para onde está indo os nossos resultados. Se o nosso tempo está indo para procrastinar, ficar rolando feed no Instagram, ficar lesando, apagando incêndio o dia inteiro, a gente vai ver uma consequência disso nos nossos resultados ou na falta deles. Então, é importante que a gente saiba gerenciar e aplicar uma forma de gestão mais descomplicada, que é o que vai te trazer qualidade de vida. A partir do momento que você aprende a gerenciar o seu tempo, as suas demandas de forma geral, sejam pessoais, sejam profissionais, é que você vai conseguir ter tempo para qualidade de vida, é que você vai conseguir sossegar sabendo que, eu não fiz tudo que deveria fazer, mas eu dei o meu melhor. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu fiz o básico bem feito. Eu fiz tudo que eu poderia fazer hoje. E está tudo bem.
porque quando a gente fala em ter metas e objetivos mais expressivos, ter metas e objetivos que sejam grandes, voar alto, sonhar alto, se a gente não para analisar que cada fase precisa da sua atenção específica, se a gente não divide essa meta em metas menores, a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar mais nervoso, a gente não consegue focar no que precisa ser feito e fica meio perdido mesmo. Então, a gente saber aplicar uma gestão descomplicada para as diversas áreas da vida é o que vai fazer com que a gente tenha qualidade de vida e resultados expressivos. Eu já tive burnout e já fui hospitalizada porque não comia, não dormia direito. Era conhecida em casa e pela família, por amigos, de que Mariana nunca para, Mariana nunca tem tempo para nada, Mariana precisa desacelerar, Mariana, você precisa fazer menos, você precisa parar. Porque antes eu não fazia quase nada. Era meio que a decepção de que, meu Deus, Mariana, não vai dar para nada na vida. E aí depois fui para o outro extremo, que era workaholic, queria trabalhar todo dia, toda hora, não tinha realmente tempo para nada, não parava nunca. Parei quando fui hospitalizada. E aí eu comecei a ver que eu não queria essa vida para mim, por motivos óbvios. Eu queria sobreviver e viver, ao invés de ficar aí nessa peleja, né? E foi quando eu comecei a estudar gestão e vi que aplicar uma gestão nas diversas áreas da vida me fez ir muito além. E hoje, no momento que eu estou vivenciando, já comentei com vocês, mandei no grupo e tudo mais, que eu estou prestes a realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que é ser mãe. E para vivenciar esse momento não foi fácil. Eu precisei gerenciar a minha saúde, precisei olhar para a minha saúde com uma visão completamente diferente, com uma visão mais direcionada, mais objetiva. E foi a partir dessa virada de chave que eu disse, não, agora eu vou fazer dar certo. Antes eu ficava naquela de que, se Deus quiser, eu quero. Depois eu comecei a fazer os exames para tentar engravidar, porque não estava vindo de forma natural. Depois fiz uns exames, vi que não estava dando certo, mas é uma coisa, tem esse tratamento aqui que era meio lento. E aí depois, tem aquilo outro. Eu não me contentei com diagnósticos que eu recebia. E eu comecei a pesquisar, comecei a entender qual era realmente a necessidade do meu corpo. E a partir disso, eu engravidei de forma natural quando eu cheguei e disse: não, agora eu vou fazer dar certo. Vai ser meu objetivo até o fim do ano, vai ser engravidar. E aí comecei a rezar dizendo para isso no ano passado, né? Em abril do ano passado, eu decidi que ia fazer dar certo. E aí eu conversando com Deus, eu dizia: Deus, é o seguinte, até o fim do ano, eu estarei dando meu 100% para fazer isso acontecer. Se não for da sua vontade, realmente vai dar errado. E aí eu não vou mais tentar, não vou mais me dedicar tanto a isso, porque também a gente precisa saber a hora de parar. E aí, se for o caso, eu entro em fila de adoção, eu quero que você me mostre o caminho, se não for para ser. E aí eu comecei em abril, e meu prazo era até o fim do ano de conversa com Deus, de que, ou dá certo, ou dá certo. Ou eu paro de tentar, né? Então, eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu 100% aqui. E foi a partir dessa virada de chave, de dar o meu 100% ali, que eu engravidei de forma natural. Então, quando a gente fala em negócios, ou em vida pessoal, em sonhos da vida pessoal ou em sonhos profissionais, a gente precisa entender a hora de dizer, chega, eu vou parar de brincar de tentar engravidar, por exemplo. Vou parar de tentar brincar de ser empresária. Eu vou, de fato, me tornar um gestor de negócios, eu vou me tornar um empresário que é dono da minha empresa, eu vou me tornar um profissional que realmente é excelente no que faz. E aí, a partir desse momento que a gente diz, chega, não dá mais, é que a gente começa a entender a importância da gestão. E aí eu vou trazer para vocês os passos para vocês aplicarem na vida de vocês aí, já a partir de hoje, para que vocês atinjam resultados expressivos, tanto na vida pessoal como na vida profissional, tendo menos trabalho e mais resultados pela qualidade de vida através de uma gestão bem descomplicada, certo? E aí tem um segredo básico para que isso aconteça.
Enquanto eu bebo uma água, vou dar um gole de água aqui. Me digam se tá fazendo sentido para vocês, se vocês estão gostando, se tá ok. Podem tanto falar como comentar no chat, por favor. Gostei desses legalzinhos, dessas reações. Eu não sabia que tinha isso aqui, não, mas tô achando chiquíssimo. Que maravilha. Então, continuemos. O segredo tá fazendo sentido, sim, Mari. Ai, que ótimo. Oi, super. Maravilha. O segredo, no fim das contas, é muito simples. Na verdade, não é segredo, é tipo o óbvio. Quando a gente fala em ter menos trabalho e mais resultado, é criar projetos ágeis para o dia a dia. E como que a gente faz isso é o que eu vou explicar para vocês através dos 5 passos. Mas a partir do momento que a gente cria projetos para o nosso dia a dia, é que a gente consegue, de fato, executá-los, certo? Executar planos, sonhos para atingir resultados. Então, tudo que eu falar aqui para vocês pode ser levado em consideração, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Mas eu quero que vocês tenham em mente que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, certo? Então, como eu falei para vocês, que a minha última missão antes de ter Maria Alice, tipo, daqui para cima, assim, nem aparece tanto, né? Mas a barriga está enorme aqui. E quando eu falo em resultado exclusivo, por exemplo, eu nunca tinha engravidado, eu queria engravidar, queria um resultado exclusivo ali. Então, eu transformei esse meu objetivo, esse meu sonho, em um projeto ágil, porque eu queria parar de brincar, eu tinha um prazo ali até o fim do ano, como eu falei para vocês. Então, eu transformei isso em um projeto, certo? Quando a gente fala em desenvolvimento de uma empresa, crescimento de uma empresa, você transforma isso, esse crescimento, de quanto você quer. Eu quero crescer 508% em 6 meses, que é o tempo da consultoria, por exemplo, da consultoria completa para empresas, né? Então, a gente transforma isso em um projeto de crescimento, certo? E sugiro que seja um projeto ágil, porque diminui o tempo no menor tempo possível, certo? E o PMBOK, ele é um guia de boas práticas de gestão de projetos, que aí, quando eu comecei a estudá-lo em 2018, eu comecei a ver que, na verdade, era aplicável a todos os âmbitos. Ele é muito usado em empresas, lógico, né? Mas esse guia de boas práticas da gestão de projetos, ele pode ser aplicado em qualquer âmbito da nossa vida. Então, se a gente puxa para a nossa vida como um todo, é o segredo para a gente ter menos trabalho e mais resultado. Na arrumação da minha casa, estou contratando agora uma faxineira. Tem aqui quais são eu tenho um checklist do que ela precisa fazer, como ela precisa fazer, que são minhas exigências básicas, fora a faxina geral. Então, tem alguns detalhes que eu preciso passar para elas. Então, eu já deixo essa lista pronta para que, quando ela chegar, ela saiba exatamente o que fazer, ela tenha clareza do que fazer e eu vou ter menos trabalho de estar falando para ela e, durante o dia, rodando a casa, dizendo que eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. E eu vou ter mais resultado porque vai ser direcionado. Então, tudo eu transformo hoje em um projeto, certo? Tudo eu transformo em um processo, em uma metodologia para que alguém consiga aplicar, seja na forma de delegar, seja para que eu, nas próximas vezes que eu for exercer aquela atividade, saiba exatamente o que fazer. Então, o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Lembrando que, para ser um projeto, precisa ter data de início e um prazo. Então, não adianta dizer que, meu sonho é fazer uma viagem para não sei onde. Vou fazer o projeto dessa viagem. Então, eu vou definir. Vou viajar em tal mês, de tal ano, com tais pessoas e fazer, de fato, o escopo daquele projeto, certo? E quando a gente fala em ágil, é diferente de ser rápido. Não é obrigatoriamente rápido, mas é na melhor velocidade possível,
certo? A gente vai fazer o mais rápido possível, porém, como não é de qualquer jeito, é de forma mais eficiente e se adaptando às mudanças, nem sempre é o mais rápido. Se eu perguntar para vocês aqui, quanto é 1.577 mais 2.350? Aí você diz um número aleatório, 5.000 e tanto. Você foi rápido, mas você não foi ágil porque você não deu a resposta certa, não foi eficiente, não foi a melhor forma, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado de quando a gente quer ser ágil, não é fazer da melhor forma, não é fazer de qualquer jeito, só para ser rápido. É fazer da melhor forma possível, dando o nosso melhor. Então, quando a gente cria um projeto que é ágil, na nossa vida, tipo, eu queria engravidar há não sei quantos anos. Chegou num ponto que eu poderia fazer de forma ágil, mas no começo eu precisava de toda uma investigação de qual era o problema, de como seria isso. E aí, para que essa investigação acontecesse, precisou de um tempo. Eu não podia simplesmente dar esse prazo e querer, nas agonias, atropelar os pés pelas mãos. Eu precisei de um tempo para conseguir essa agilidade necessária, certo? Então, a partir do momento que você cria projetos ágeis para o seu dia a dia, os seus resultados começam a acontecer justamente porque você está dando o seu melhor com agilidade, proatividade, produtividade, porque se você tem um projeto, se você tem um objetivo, você sabe exatamente o que fazer todos os dias quando você acorda na direção daquele objetivo, daquele projeto, certo? Comprometimento e foco para que você não se perca no meio do caminho. E eu vou falar para vocês os 5 passos desse projeto ágil, para que vocês tenham essa clareza de como vai seguir esse passo a passo, de como que vocês vão conseguir criar projetos ágeis na vida de vocês como um todo. E aí, se vocês quiserem partilhar de algum projeto específico que vocês queiram iniciar, que vocês queiram transformar, eu tenho um projeto de ter menos trabalho e mais resultados na minha clínica de odontologia, por exemplo. Então, como que eu vou conseguir fazer isso? E aí eu posso usar para vocês como exemplo, se vocês me derem exemplos aqui de projetos que vocês querem iniciar, certo? No final, eu vou falando justamente os exemplos que vocês me derem. Quando a gente fala em metodologia ágil, a gente tem alguns valores a serem seguidos e eu comecei a ver que adaptando eles para o nosso dia a dia era o que fazia com que a gente tivesse essa oportunidade de trabalhar menos, atingindo mais. Inclusive, uma das metodologias ágeis mais conhecidas é o Scrum, que é uma metodologia ágil mundialmente conhecida, aplicada em empresas de tecnologia, que ele prega que é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Ou seja, você faz 2 vezes mais na metade do tempo. E aí, quando a gente fala em prestação de serviço, nem sempre a gente vê como isso seria possível. Mas a gente tem sim como otimizar nosso trabalho em qualquer forma de prestação de serviço, certo? Então, a gente consegue ajustar isso para que você otimize o seu trabalho na prestação de serviço, tá? Então, quando a gente vai puxar a metodologia ágil, ela pode ser aplicada no dia a dia, ela pode ser aplicada em empresas de tecnologia, que é para onde foi feita, de fato, a metodologia, pode aplicar em empresas de serviços, em vários negócios, tá? Nos mais diversos negócios. Não tem limites para a aplicação da metodologia ágil. E aí, quando a gente tem os indivíduos e suas interações, ou seja, as pessoas que estão envolvidas ali, o produto funcionando e o trabalho colaborativo, que é a rede de apoio, valendo mais, são mais considerados do que os planos e os controles, ou seja, eu defendo muito a importância do planejamento, mas eles não podem sobrepor os indivíduos, eles não podem sobrepor a vida funcionando e eles não podem estar acima de um trabalho colaborativo, certo? Então, a gente vai aumentar, valorizar mais os indivíduos e as interações, a vida funcionando,
ele fala do produto funcionando, né? Mas eu sempre digo que a vida precisa estar funcionando, porque a gente não consegue parar uma área da vida para que a outra área se ajeite. Então, a gente precisa que a vida funcione de forma básica, mesmo que depois a gente vá ajustando os pontos aqui e ali. Então, a vida precisa estar funcionando sempre. Esse é um valor inegociável, de que as coisas precisam estar andando. Nada pode parar, certo? E o trabalho colaborativo, as relações colaborativas, de a gente considerar as pessoas que estão no nosso entorno, que aí eu puxo também muito da visão sistêmica, onde a gente vai ter, até comentei no começo da aula, que não existe Mariana sem considerar que eu estou grávida atualmente. Então, eu preciso considerar esse ponto para que eu consiga, de fato, me expressar, trabalhar, fechar alguns contratos, considerando essa questão. Então, não dá para separar 100% o CPF do CNPJ. A gente precisa que essas relações estejam todas misturadas, digamos assim. A gente precisa que elas estejam funcionando de forma sistêmica e a adaptabilidade é essencial porque imprevistos vão acontecer coisas para nos tirar do foco, para tirar o nosso comprometimento, e a partir do momento que a gente consegue ter essa adaptabilidade, a gente ter essa visão de fluidez da vida, fica muito mais fácil a gente ter mais resultados. Às vezes a gente acha que ser muito rígido com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, com os nossos objetivos, é o que vai nos levar adiante. Mas a gente precisa ter essa visão de adaptabilidade sem afrouxar, sem estar alisando a nossa própria cabeça, tá? A gente precisa ser maduro o suficiente para olhar e dizer até que ponto é importante a gente dizer, não, é porque realmente hoje foi um dia cansativo, estou de dieta, mas eu vou pedir uma pizza. Ou até que ponto, não, hoje o dia foi cansativo, mas não justifica eu pedir uma pizza e sair da minha dieta, do meu foco ali, certo? Então, a gente precisa de adaptabilidade, mas a gente precisa também ser muito comprometido com os nossos objetivos. E aí a gente vem para os 5 passos para produzir mais em menos tempo e dobrar os seus resultados e os seus lucros em 2024. Eu vi que Ju Oliveira botou aqui uns objetivos. No final, eu vou pegar para usar o exemplo de vocês, que vocês estão botando aqui, tá? E aí, vamos lá. Quando a gente fala em menos trabalho e mais resultados, os 5 passos são justamente os passos de um projeto, tá? De acordo com o PMBOK, que é o Guia de Boas Maneiras de Gestão de Projetos, eles têm 5 passos. E aí eu fiz uma leve adaptação para que a gente consiga, de fato, esses 5 passos no nosso dia a dia profissional e pessoal, tá? Então, o primeiro passo dele é a iniciação, é o diagnóstico, não tem para onde correr. Depois vem planejamento, execução, monitoramento e o encerramento. Então, são passos simples que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia para obter os resultados que a gente deseja. E tudo isso com base na visão ágil que eu falei para vocês agora há pouco. A partir do momento que a gente considera esse posicionamento ágil no nosso dia a dia, de focar em eu quero a vida funcionando. A vida eu sei que não vai parar para que eu resolva aquele outro problema. Então, como é que eu deixo os dois fluindo, tá? Como é que eu vou me adaptar para conseguir deixar fluindo todas as áreas da vida? E aí, esse primeiro passo, que é o diagnóstico, a iniciação, ele tem a etapa de clareza, é a etapa de clareza e entendimento. É o começo de tudo, onde você vai ter uma visão macro do seu projeto. Lembrando que tudo pode ser um projeto. Tem o projeto fitness, não sei das coisas. Vocês, que muita gente fica aí no projeto, preso no projeto fitness de 2014, que esse ano começa, até hoje não começou, já passaram 10 anos, né? Então, é você fazer do zero um projeto. Transformar os seus objetivos em projetos. O que é que você quer para as diversas áreas da vida, inclusive e especialmente aqui, né, o profissional. Eu quero realmente desenvolver o meu negócio, desenvolver a minha clínica, desenvolver o meu escritório de advocacia, enfim.
iniciar um novo projeto. E aí você vai ter aqui, a primeira é a etapa de clareza, que é onde você vai ter uma visão macro desse projeto, definir os objetivos que você quer, os problemas que tem para resolver antes de começá-los. Não dá para eu dizer que eu quero por exemplo, aqui, deixa eu pegar esse exemplo, fazer todos os meus cursos de culinária. Quais são as restrições? Quais são as razões para esse projeto acontecer? Você vai ter algum ganho financeiro com esses cursos de culinária? E aí, se sim, você deixa isso tudo anotado. Quais são os riscos que tem se você não fizer esses cursos? Se você fizer algum dos cursos, você já começa uma próxima etapa, e aí você consegue ter clareza e entendimento de tudo que precisa, tá? E eu falei agora dos cursos de culinária, que provavelmente estão relacionados aí com o profissional dela, né? Mas se a gente, que foi comentado aqui no chat, se a gente puxar para a vida pessoal, por que que eu queria ser mãe? Por que que eu queria realmente transformar isso em um projeto de vida que eu aplicasse e fizesse dar certo? Por que que eu quero emagrecer 20 quilos? Por que que eu quero isso ou aquilo, tá? Por que que você vai transformar esse seu sonho, objetivo, em um projeto? E aí, você tendo essa clareza, esse entendimento e considerando o que precisa resolver, identificando as necessidades, a viabilidade e os riscos, você vai para a próxima etapa, que é a etapa de planejamento. O planejamento, ele costuma ser uma fase onde muita gente pensa que é a hora de sonhar, de fazer uma burocracia enorme, mas na verdade, para mim, o planejamento é um plano de ação. É onde eu vou trabalhar com datas, vou dizer quando eu começo isso, a partir de quando, de fato, eu vou começar a aplicar esse meu projeto, a partir de quando ele vai começar a funcionar e eu não vou abrir mão dele, certo? O que é que precisa nesse projeto? Quais são as etapas? É o escopo. Quais as atividades necessárias? A sequência que devem ser feitas essas atividades. Então, eu vou detalhar, considerar os riscos, os custos, o meu orçamento disponível, entre outros. Então, é nessa fase de planejamento que eu vejo diferente de como muitas vezes é pregado, de que é uma hora de fazer um mega trabalho bem detalhado, minucioso, e muita gente trava na fase de planejamento, porque faz um planejamento lindo, maravilhoso, mas não vai para a próxima etapa, que é a etapa de execução, que é a implementação ágil, acaba se perdendo nesse meio, justamente porque não consegue seguir o que foi planejado. E aí, quando a gente fala em planejamento sendo um plano de ação, onde você vai ter um cronograma, onde você vai ter exatamente o que fazer naquela semana, naquele mês, você sabe exatamente o caminho que deve seguir. Você vai ver quais são as etapas que você precisa percorrer para chegar no objetivo final. Então, eu considero o planejamento esse passo a passo da ação que você precisa fazer. Quais são as atividades necessárias? Se eu quero crescer a minha clínica, eu preciso atingir mais resultados, eu preciso conquistar mais clientes. Para conquistar mais clientes, tem uma etapa anterior, que é a captação desses clientes, que pode ser, no caso de clínicas, né? Pode ser através de plano de saúde, pode ser através de divulgação em algum local específico, pode ser, enfim, tem diversas formas, né? Então, tem um planejamento, um plano de ação a ser feito, que eu quero que vocês considerem ele, de fato, com cronograma de datas. Não é só um cronograma de uma cronologia, certo? Quero que vocês usem, de fato, datas específicas que sejam marcos para que vocês considerem isso para seguir para o próximo passo. Que a partir do momento que você sabe exatamente por onde começar, você não fica perdido. Quando eu só digo que eu quero crescer e aumentar os meus resultados, fico naquela, mas por onde eu começo? E aí, não, amanhã eu começo a postar alguma coisa, eu quero crescer meus resultados no digital. Amanhã eu começo a postar alguma coisa. Não adianta. Eu preciso saber quais são exatamente
o que é que eu quero, que é na fase de clareza e entendimento do diagnóstico, né? E aí, como eu vou fazer isso? Eu preciso de um plano de ação bem direcionado, bem detalhado, mas que seja de ação, certo? Lembrem dessa palavra. O planejamento precisa de ação. Não ele precisa ser todo com verbos de coisas para fazer, e não simplesmente no infinitivo de que sonhar, eu vou deixar em aberto ali. Você precisa ter ações específicas, direcionadas, tá? E aí, com um planejamento, um plano de ação, a gente vem para a parte da implementação ágil, que é a hora da mão na massa. Com o planejamento em mãos, a gente vai segui-lo. Simples como isso. Seguir o passo a passo que foi dado no planejamento, considerando as mudanças necessárias, porque, como a gente fala em implementação ágil, tem adaptabilidade. Tudo que é ágil precisa se adaptar à necessidade do momento, tá? Não existe ser ágil sendo rígido com os processos. A gente precisa considerar essa flexibilidade. Então, se surgir imprevistos, que eles vão surgir, sempre surgem, e é aí que a maioria das pessoas travam quando estão na direção de algum objetivo, quando estão... Se eu quero trabalhar menos, por exemplo, hoje eu quero diminuir a minha carga de trabalho, o meu objetivo é esse, eu tenho esse projeto de vida de trabalhar menos, tendo mais resultados. Então, quando começa a surgir muita demanda, apareceu um monte de cliente para mim, porque eu estou me posicionando de forma melhor, mais direta, o que é que eu faço? Deixo para lá o trabalhar menos, porque eu vou começar a pegar todos os clientes que aparecem. E aí, esse é um imprevisto, digamos assim, bom, que acaba nos confundindo, que acaba nos tirando da direção dos nossos objetivos, porque a gente acredita que é uma boa oportunidade e acaba saindo do foco. A gente sai do que a gente realmente queria. E quando isso acontece, acaba atrasando, digamos assim, todas as áreas da vida, porque as boas oportunidades nos confundem. As boas oportunidades acabam fazendo com que a gente não saiba o que realmente importa. A gente perde de vista o nosso real objetivo. Se eu quero trabalhar menos, mas é porque surgiram bons clientes. Certo, então eu posso ajustar o meu preço, rever o meu valor, para que eu tenha resultados financeiros mais expressivos, que eu me dedique mais a esses clientes que estão ali, que eu dê uma entrega melhor para eles, sem obrigatoriamente precisar trabalhar mais. Ou, se eu aceito os clientes, eu preciso estar preparada para isso, de forma que eu tenha processos mais otimizados, que eu tenha processos mais direcionados para que eu trabalhe menos e seja de forma mais automatizada alguma parte ali do atendimento ao meu cliente, certo? E é super importante nessa fase de execução a gente ter também em mente que é onde o bicho pega e é nessa parte que geralmente a gente trava e nossos objetivos deixam de acontecer porque simplesmente a gente falha. A gente vai falhar, nós somos humanos e nós vamos falhar. Como eu falei, vão ter imprevistos e vão ter falhas. E é um desses dois que faz com que a gente desande. E para voltar é difícil. Quando a gente faz academia, por exemplo, faz algum exercício físico, quando a gente para por uma semana, adoeci, gripei, não consegui ir treinar a semana inteira, 15 dias de cama, não consegui treinar. Quando a gente vai voltar, é uma luta. Mesmo que a gente treine há anos, é uma luta para voltar. Então, se você tem um trabalho que você estava ali indo bem, falhou em algum ponto, para voltar ao foco, às vezes é mais difícil do que o primeiro passo lá dado no começo, dado no diagnóstico, na iniciação. Então, às vezes é difícil para a gente, principalmente psicologicamente, retomar as atividades de onde a gente parou ou de onde a gente gostaria de estar. Então, é importante a gente ter isso em mente para que a gente saiba exatamente o que fazer e aí a gente vai, todas as vezes que isso acontecer, a gente volta ao planejamento e vê
o que precisa ser ajustado e adaptado para que a gente volte ao foco o mais rápido possível, volte para o caminho do plano de ação o mais rápido possível, certo? E aí eu sempre falo do mais rápido possível, considerando a sua realidade de vida. Não adianta dizer que você vai voltar o mais rápido possível ser amanhã, se você ainda está doente, por exemplo. Então, você precisa considerar o seu entorno, o seu meio, para que você possa voltar o mais rápido possível, de forma objetiva e direcionada, tá? E aí a gente vem para a fase de monitoramento, oficialmente ela é chamada de monitoramento, mas eu, na minha vida, no meu trabalho, nos negócios que eu aplico a metodologia ágil sistêmica, que é onde justamente a gente tem menos trabalho e mais resultados, é através da otimização. Seja dos processos, seja do dia a dia, seja do trabalho como um todo. A gente vai monitorar o que está sendo feito, a gente vai acompanhar o progresso daquela nossa meta, daquele nosso objetivo, e vai ver como pode ser melhorado. E aí, aqui, entra obrigatoriamente os pontos de dizer não, delegar, deixar ir algumas questões que não fazem mais sentido para a gente, que só ocupam tempo e espaço na nossa vida, focar no que realmente importa, tá? Não adianta você querer menos trabalho e mais resultados se você abre 10 abas do computador e quer fazer todas elas ao mesmo tempo. Você precisa de um trabalho focado para que você realmente consiga fazê-lo em menos tempo. Como é que a melhor forma, a forma mais rápida de fazer algo é focando 100% naquela tarefa. Então, na fase de monitoramento e controle, que é a otimização prática, a gente precisa de um olhar focado para o nosso objetivo. E aqui eu falo do objetivo micro, tá? Que é aquela atividade da vez, e não do nosso objetivo de perder 10 quilos. Não, naquela semana eu tenho o objetivo de perder 5 quilos. 5 quilos em uma semana, não. Naquela semana eu tenho o objetivo de perder 500 gramas. Então, eu vou focar naquelas 500 gramas, tá? Se eu tenho o objetivo de captar 300 clientes em 6 meses, eu vou focar no objetivo daquela semana de que eu vou bater minha meta de 50 clientes, tá? E aí, nesse objetivo micro, que a gente consegue nossos resultados, porque a gente vai estar 100% focado nele. É ele que vai fazer com que a gente trabalhe menos no montante geral. É ele que vai fazer com que a gente consiga esses resultados mais expressivos, certo? Porque a partir do momento que eu aprendo como é que eu vou captar 500 clientes, 50 clientes, se eu tenho o objetivo de 300, a partir do momento que eu aprendo a captar os 50 primeiros clientes e otimizar esse processo de captação dos clientes, os próximos vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais escalonável, digamos assim. E aí fica muito mais tranquilo o meu trabalho, porque eu criei um processo ali para captação de clientes, e a partir desse processo eu posso delegar para alguém ou aplicar eu mesma de forma mais direcionada e objetiva, certo? Quando a gente vai fazer uma receita de um bolo pela primeira vez na nossa vida, eu sou péssima de cozinha, tá? Então, falo com conhecimento de causa. Parece até que você tá, tipo, no meio de um furacão, que eu olho e digo, meu Deus, perdidíssima. Mas à medida que você vai fazendo, depois você não precisa mais nem olhar a receita, porque você já consegue de forma automática, correto? Então, é assim que a gente consegue menos trabalho e mais resultado. Quando a gente começa a dirigir, no começo, com o câmbio manual, né? Então, passar a primeira, segunda, terceira marcha é sempre meio tenso. Fazer uma embreagem é muito tenso, mas a partir do momento que a gente aprende o processo, a gente entende o processo, otimiza aquela forma de dirigir, fica muito mais fácil, fica mais fluido a gente dirigir. Então, é isso que acontece quando a gente começa a ter menos trabalho e mais resultados.
A gente fica menos tensa quando aprende, de fato, a fazer aquilo bem feito e consegue dirigir melhor do que uma pessoa iniciante. Então, é através dessa otimização do trabalho, de a gente realmente aprender, se dedicar, ver como é que faz, botar a mão na massa, botar a cara à tapa, que a gente vai saber exatamente o que fazer para trabalhar menos, tendo mais resultado, ter um trabalho completamente focado. Se você dirige distraído, você vai mais devagar, tendo menos resultado, com o risco de bater e tudo mais, porque você está falando no telefone, fazendo outra coisa, então você corre mais riscos, você demora mais para chegar no seu objetivo, no lugar que você deseja. Então, a partir do momento que você está ali focado em fazer acontecer, em dirigir de forma otimizada, dirigir com atenção, você chega mais rápido no seu objetivo, você chega de forma mais assertiva, digamos assim, sem bater, sem nenhum percalço aí no meio do caminho, provavelmente. E é a melhor forma de você chegar tranquilo, aí faz a sua ligação, certo? Então, todas as vezes que vocês quiserem menos trabalho e mais resultados, lembrem que precisa de um trabalho focado no seu objetivo micro da vez, tá? E aí, por último, a nossa última etapa é a vida que segue. É aqui onde todos os envolvidos batem no peito dizendo que foi feito um bom trabalho, que formaliza o encerramento do projeto, que meta dada, meta cumprida, certo? Então, a partir do momento que a gente comemora isso, a gente fica apto e se sente apto para atingir novos objetivos e começar novos projetos que a gente vai fazer dar certo, certo? Então, a gente pode, inclusive, nessa fase, analisar como poderia ter feito melhor na direção desse objetivo para que os próximos sejam ainda mais eficazes. Então, se eu tinha o objetivo de captar mais clientes para o meu negócio, eu fiz isso dessa forma, atingi meu objetivo no prazo correto ou não, precisei ajustar. O que é que eu posso melhorar nos próximos tantos clientes que eu quero ter como meta de atingimento no meu novo projeto. E aí é quando você vai começar a analisar, ver onde pode melhorar, para que o erro não se repita nos próximos projetos, certo? É aí que você atinge mais trabalho, menos trabalho e mais resultados. Tem uma frase que eu amo, que é: eu sei o preço do sucesso. Dedicação, trabalho duro e uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer. Não adianta a gente simplesmente dizer que vou ver se dá certo, como eu falei para vocês no começo. É importante que a gente queira fazer dar certo. A gente se dedique a fazer acontecer. A gente busque isso realmente de forma genuína e que a gente faça acontecer. Não existe você simplesmente trabalhar menos porque vai ter aqueles joguinhos de azar. O dinheiro que vem fácil, vai fácil. A gente precisa se dedicar, de fato, aos nossos objetivos. A gente precisa ter comprometimento com a gente mesmo. Quando a gente marca uma reunião com um cliente, a gente vai lá e faz a reunião. Mas muitas vezes a gente marca de fazer algo por a gente, pelos nossos objetivos, para a nossa demanda, a gente marca de fazer, a partir de amanhã eu vou de tal hora a tal hora olhar para a gestão do meu negócio, ver onde é que eu posso, qual o processo que eu posso otimizar aqui, organizar a minha agenda. Organizar a agenda, gente, é o básico. Organizar as tarefas que precisam ser feitas no dia é o básico para você ter sucesso, para você conseguir ter menos trabalho e mais resultados, tá? Então, olhar a agenda. Ah, não, mas eu não tenho tempo de olhar minha agenda. Se você não tem tempo para isso, você não vai ter tempo para o sucesso. Você não está dando margem para os seus objetivos serem alcançados, tá? Então, estejam atentos ao que vocês estão fazendo com a vida maravilhosa de vocês, para que vocês consigam fazer acontecer os objetivos e os sonhos de vocês, para que vocês sintam mais leveza, vocês sigam esses passos de diagnóstico, de clareza, né, inicialmente, um plano de ação claro, implementem de forma ágil no dia a dia de vocês esse projeto, otimizem e vida que segue.
vamos para os próximos e próximos e próximos patamares, certo? Lembrem que o maior segredo para ter mais resultados trabalhando menos é criando projetos ágeis para o dia a dia de vocês, em todas as áreas. E agora eu vou falar de forma bem breve, para quem tiver interesse, vai ter 3 vagas do programa Tríade da Ação, que é onde a gente tem um programa de acompanhamento de 12 semanas para que vocês atinjam objetivos e realizem muitos resultados, tá? Vou só colocar aqui para explicar para vocês como que ele funciona. E aí eu já abro para dúvidas. Aqui, o programa Tríade da Ação, ele é para quem procrastina e quer ser mais produtivo e realizador, para quem reconhece que tem potencial, mas não sabe o caminho que deve seguir, tem dificuldade para focar em um objetivo durante um período de tempo e acaba se perdendo, não leva a sério os próprios objetivos, ou para você que tem um objetivo específico, sabe o que quer, mas precisa de um direcionamento, e para quem tem muitas ideias e objetivos em mente, mas não consegue aplicar, não consegue sair do canto. Então, com o programa Tríade da Ação, o objetivo planejado é o objetivo realizado. E ele é dividido em 4 passos, que é o ajuste de mentalidade, planejamento ágil, sistêmico e executável, que como eu falei para vocês, é importante a gente ter um plano de ação. Não adianta só um planejamento aberto. A gente precisa de um plano de ação que seja executável. E aí ele fica à prova de desculpas e tem um acompanhamento e fechamento nesses 3 meses, tá? Como estou prestes a ter bebê, teremos só 3 vagas. E a gente vai vencer o ciclo da procrastinação, que é a inércia. Aí você passa a ter consciência que precisa mudar em alguns pontos, começa a fazer um movimento e trava, porque acontecem aqueles imprevistos que eu comentei com vocês. E aí você volta para a inércia. Mas a gente vai quebrar esse ciclo justamente para que vocês tenham a clareza de do que precisa ser feito e começar a aplicar aqueles passos que eu passei para vocês, aqueles 5 passos que eu passei para vocês agora, certo? E aí, a vantagem principal, além das aulas gravadas, que são mais direcionadas, que são mais detalhadas, vocês têm também o meu acompanhamento durante 3 meses, para que vocês possam, de fato, ter esses resultados, tá? Para quem já é aluno, ou que tem alguns aqui que já são alunos do MetaFlow, ou do programa Tríade da Ação, vai ter também agora o bônus do MetaFlow, que vai ser incorporado ao programa Tríade da Ação, tá? O MetaFlow é um programa, é um curso planejado para a prática da execução das metas. Então, ele vai ter um mapeamento visionário, que é para você ter essa clareza do que você quer, qual o seu plano de voo. Em seguida, tem a rota estratégica, que é o que é que você precisa fazer, qual o rumo que você precisa tomar, ativar esse piloto automático da execução das suas metas, como é que a sua mentalidade vai estar direcionada para ser um realizador. Então, a gente deixa de estar perdido e começa a ter clareza, de fato, do que pode ser feito, tá? E aí o MetaFlow, primeiro a gente esvazia a mente, depois vai entender como funciona a sua mente, porque não adianta eu dizer que você tem que seguir esse passo a passo aqui, mas na sua cabeça funciona de forma completamente diferente. Então, você precisa entender como sua mente funciona para a realização das suas metas e objetivos. E é a partir disso que você vai desbloquear uma nova era, uma nova fase da sua vida. Depois você vem para o plano de ação prático e sistêmico, que é um pouco do que eu expliquei para vocês hoje, sobre o planejamento. E aí você vive uma nova rotina e hábitos que estão de acordo com a execução das suas metas, dos seus objetivos, dos vários projetos que você passou a criar. Porque, como eu falei para vocês, os 5 passos incluem o grande segredo de ter menos trabalho e mais resultados é você ter projetos ágeis para o seu dia a dia.
Então, a partir do momento que a gente tem projetos ágeis para o nosso dia a dia, são vários projetos em andamento na nossa vida, talvez até um para cada área da nossa vida, um para a área espiritual, um para a área pessoal, um para a área de relacionamentos, enfim, de melhorar o casamento. Eu tenho um projeto de melhorar o meu casamento, de dar o meu melhor. Então, a gente vai criar isso e vai ver como que pode ser aplicado no nosso dia a dia, essa rotina que está de acordo com os nossos objetivos e os nossos projetos, certo? Então, é um programa voltado para realizar objetivos. E aí, no programa Tríade da Ação, a gente vai ter justamente 12 semanas para isso acontecer, que são 3 meses, são só 3 vagas. A gente vai mandar no grupo, para quem está lá, vocês vão receber as mensagens explicando como é. E aí, até sábado, tem R$ 500 de desconto. Acho que é R$ 500 de desconto. Deixa eu ver aqui. Nem lembro. Aqui. Ele fica por 1.497. Quem tiver interesse, quem tiver dúvidas, fala comigo no grupo. O meu número está como administrador. Então, vocês falam comigo no grupo e eu vou esclarecer para vocês todas as dúvidas para quem quiser entrar no MetaFlow ou no Tríade da Ação com o MetaFlow incorporado. Para quem já é aluno do Tríade da Ação, eu convido vocês para recomeçarem esse programa, para refazerem com uma nova maturidade, seguindo as aulas, seguindo o passo a passo e as aulas extras que vão ser incorporadas agora lá, para que vocês deem o melhor de vocês. E enquanto eu estarei maravilhosa, bem tranquila, ou não, surtando, no puerpério, cuidando da minha bebê, eu quero que vocês estejam realizando sonhos, para que daqui a um ano vocês olhem para trás e digam que realmente eu dei o meu melhor, realmente estou orgulhoso do processo que eu vivenciei até aqui. Que é exatamente isso que aconteceu comigo. Em abril do ano passado, eu olhei e disse, não, eu quero realizar sonhos, esse e aquele. Então, de lá para cá, em um ano, eu consegui realizar objetivos que eu nem imaginei que conseguiria. E graças a Deus e a minha dedicação, a minha forma de enxergar os projetos, eu consegui, de fato, realizá-los. Então, eu espero que vocês realizem muitos sonhos de vocês. Estou aqui para tirar todas as dúvidas e vou agora ver aqui o que vocês mandaram no privado. Quem tem dúvidas sobre esses processos aqui, esses passos, sobre, de fato, conseguir atingir os objetivos, se vocês têm alguma coisa, Mari, toda vez eu me perco nisso ou naquilo, me falem aí o que é que vocês acharam da aula, o que é que, se vocês precisam de mais clareza em algum dos tópicos que eu trouxe para vocês, me digam aí. Estou aberta para ouvi-los. Vou deixar aqui nessa página, que é super importante. Vamos lá. Eu estou retomando o projeto do meu escritório de advocacia no estilo boutique, voltado para a área tributária. Perfeito. E aí, se você está retomando esse projeto, como é que você pode transformar ele em um projeto ágil para ser aplicado no seu dia a dia? Você pode pegar esse macro, que é o retomada do escritório de advocacia. Então, você já tem o estilo que você quer. Você vai ter clientes bem direcionados, né? A partir do momento que você sabe exatamente o que você quer, começa a colocar metas de como você vai captar esses novos clientes. Quantos clientes você quer atender por mês, por semana? A partir de quando você vai começar, de fato, a ter esse posicionamento direcionado? O que é que precisa fazer para que esse seu escritório, você olhe e diga, caramba, meu escritório está sendo um sucesso. Estou na direção realmente dos meus objetivos. E aí, tendo essa clareza, você faz o plano de ação de todos os passos que precisam do escritório. Eu preciso ter uma página de divulgação dos meus serviços, ou não preciso, mas preciso falar com alguns clientes, preciso divulgar em tal local que eu estou trabalhando com isso, para que as pessoas vejam e comecem a querer me contratar, né? Então, você começa a ver como você vai fazer para direcionar os seus objetivos e colocá-los, de fato, em prática.
E aí, ao longo do caminho, você vai vendo como otimizar os processos do seu escritório para que você fique menos no operacional e consiga ter mais volume na captação e no atendimento aos clientes, tá? Ju Oliveira falou aqui, eu quero fazer uma transição de carreira. Pronto. Aí, na fase de clareza, na iniciação, a gente já começa a se perguntar aqui, né, no diagnóstico, por que eu quero fazer essa transição de carreira? O que é que ela implica? Qual é o meu orçamento para isso? Eu posso agora largar a carreira anterior ou eu preciso de um tempo unindo as duas? Como que eu vou fazer essa transição? O que é que exatamente precisa ser feito nessa transição de carreira? Eu preciso de novas habilidades para a carreira que eu quero começar ou não? E na carreira que eu quero começar, quais são os passos, os primeiros passos para que eu diga que, comecei uma nova carreira, sabe? De funcionária pública para cozinha funcional. Então, uma pergunta que eu me faria se eu tivesse na tua situação, Ju, é como é que eu posso fazer de forma menos custosa começar essa cozinha funcional? Eu vou começar atendendo aos sábados de manhã, fazendo algumas comidas no sábado pela manhã para testar, para ver se os meus clientes, se potenciais clientes gostam, se dá certo, e aí depois vai deixando mais complexo, mas você faz um mínimo produto viável. Tu pode até pesquisar sobre MVP, certo? Que é o mínimo produto viável para que essa cozinha funcional comece de fato a acontecer, e aí você vai divulgando o seu trabalho aos poucos no boca a boca, para de fato, quando chegar na transição, você esteja mais segura do passo que está dando. Obrigada, Mari. Muitas ideias interessantíssimas por nada. Mari, acabei de diagnosticar que a minha vida é literalmente um navegador com 1 milhão de abas abertas. Meu Deus, eu era muito assim, muito mesmo. Eu vivia com milhões de coisas, querendo resolver milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí, eu comecei a gerenciar essas milhões de atividades de forma muito, muito, muito orgânica, juro para vocês. Eu simplesmente faço um bloco de notas, no bloco de notas, uma lista de afazeres. E aí vão, tipo, dos mais diversos, pessoais, profissionais. E aí, nessa lista de afazeres, eu tenho os inegociáveis, e tenho da semana, e tenho os afazeres, que é para quando der, um dia eu faço. Enfim, e começo e coloco quais são os afazeres para aquele dia específico. Que a partir do momento que eu fecho algumas abas, porque eu sei que vai ter um momento certo para elas, eu consigo, de fato, atingir mais objetivos, consigo ter mais clareza, mais leveza, e fico menos ansiosa de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Essa fase agora, inclusive, de enxoval, de ter 1 milhão de demandas, eu precisei parar para enxergar o que era que precisava ser feito. Vou até compartilhar aqui com vocês, de forma bem breve, quais são os meus inegociáveis da semana, e aí eu saí botando de cada semana um ou outro. Então, no enxoval de Maria Alice, tem aqui a lista ainda de coisas que tem, mas não está comigo. E aí, o que eu já providenciei. Por quê? Porque eu queria resolver tudo do enxoval dela, não saía do canto, então eu fiz uma lista, de fato, e é uma lista no bloco de notas do celular que eu acesso também pelo computador, para que eu possa ter clareza das milhões de abas que eu preciso abrir na minha cabeça. Então, eu setorizo a lista de afazeres de cada área da vida e vou lá dando check no tempo certo. Cada dia eu escolho algumas tarefas para aquele dia e fica muito mais leve trabalhar, fica muito mais leve atingir meus objetivos. Vamos lá, funcionar por muitas vezes, dicas excelentes. Ai, que ótimo, MVP, exatamente, anotar. Imagino como trilha de ação deve ser show. Com o Metaflow já temos grandes resultados. Cris Lima Verde, ela foi aluna do Metaflow. Inclusive, alunos do Metaflow
tem 100% de cashback. Basta falar comigo, porque você vai receber 100% de volta o valor do MetaFlow de desconto no Tríade da Ação, tá? Fora o desconto que já está aí disponibilizado para vocês. Sou outra depois do MetaFlow. Já estou mudando para uma casa para ampliar minha clínica. Menina, que maravilha! Não sabia disso. Está com problema no telefone, por isso não abri o microfone. Que maravilha, Cris! Diogo, se você estiver aí, Diogo, que é do suporte, se você estiver aí, já pega o contato de Cris, já vou querer que tu fale com ela para a gente gravar esse depoimento maravilhoso. Amei! Sara, você é muito inteligente. A forma como você consegue ampliar a visão para focar no ponto a ponto é fantástico. Ah, maravilhosa, você também. Já te vejo voando muito longe. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa que eu possa auxiliá-los? Estou aqui à disposição para, se vocês quiserem também dar mais exemplos de projetos e mudanças aí na vida de vocês, estou à disposição. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma consideração da aula de hoje? Lembrem de criar projetos ágeis para o dia a dia de vocês, seja em qualquer área que vocês queiram ter menos trabalho e mais resultados, tá certo? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, abençoe os planos e projetos de vocês e contem comigo. Ah, peraí, que chegou mais dúvida aqui. Um projeto pode ser passar em alguma prova ou ganhar alguma Olimpíada, com certeza, sem sombra de dúvidas. Passar em uma prova é sim um projeto, pode ser transformado em um projeto. Por quê? Você vai ter a data da prova, então, a partir do momento que tem uma data a ser seguida, ele pode se tornar um projeto, e você tem aí os seus objetivos a serem cumpridos até a data da prova, que é estudar cada assunto, revisar, fazer isso aqui, ganhar uma Olimpíada. Você precisa ter alguns passos, você precisa ter uma disciplina direcionada para isso. Então, você pode sim transformar isso, não só pode, como deve transformar isso em um grande objetivo, certo? E aí que eu acho que talvez seja, que tu botou aqui, meu filho perguntou. Eu queria dizer agora, acho que eu vi alguma coisa do filho que tinha o objetivo. Deixa eu ver aqui, cadê? Que era. Ai, não tá aparecendo. Perdi. Tanquinho até o final do ano. Tanquinho, menino, meteu o shape, arrasou. Então, o que é que precisa para esse tanquinho? E aí, para passar nessa prova ou Olimpíada, o que é que precisa ser feito, né? Quais são os passos necessários? E aí, todos os dias, ele vai acordar focado nesse objetivo de ganhar essa Olimpíada. Então, bota aí uma coisa da medalha bem na frente, aí na tela do celular, imprime, bota no espelho ali a medalha para você não se distanciar do seu objetivo. Você está todos os dias lembrando do seu objetivo. Também só temos a agradecer, é sempre uma bênção ter esses insights que Mari nos apresenta com tanta precisão. Ai, que maravilha, Brenan, que honra ter vocês aqui comigo. Brenan já é aluno do Tríade da Ação, e aí eu convido vocês a estarem de volta no programa, reativarem aí o programa para verem com uma nova maturidade, reassistirem e aproveitarem que teremos aulas ao vivo novamente, novas aulas ao vivo, teremos também o consultoria e as aulas gravadas extras que serão disponibilizadas na plataforma muito em breve. Mari sempre maravilhosa. Ju, obrigada. E quem tem mais alguma dúvida, Jacélia, obrigada por tantos ensinamentos. Eu que agradeço vocês, portanto. Qualquer dúvida, contem comigo, me mandem direct no Instagram, falem comigo, sempre que precisarem, estou à disposição de vocês para auxiliá-los, para fazê-los crescer e voar muito alto. Lembrando que no grupo da gente eu vou mandar os detalhes do Tríade da Ação. Para quem quiser entrar, serão só 3 vagas, porque Maria Alice está no forninho, já quase na porta. Então, eu vou me dedicar realmente a pouquíssimos alunos para poder fazer um acompanhamento e uma entrega excepcional, tá certo? Não sei data de próximas consultorias que abrirei, mas quero que vocês aproveitem aí essa oportunidade
que tem de dar um novo boom na vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.